Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Casa do Caminho. É com grande alegria e gratidão que retornamos a esta casa ainda pelos meios virtuais, após o carinhoso convite a adentrarmos esse barracão de Jesus, tão carinhosamente chamado pelo seu Luiz, o nosso estimado amigo. E todas as vezes em que nós temos a oportunidade de compartilhar do Evangelho de Jesus com os amigos da Casa do Caminho, os amigos do Ideal Espírita, o nosso coração se enche de paz, de alegria. Como é bom termos amigos, não é verdade? E neste momento, falando em amigos, vamos convidar o nosso amigo, o nosso fiel amigo Jesus, para estar conosco nesses momentos, para adentrar os nossos lares, os nossos corações. E assim, querido Mestre Jesus, em teu nome, nos reunimos para falarmos mais um pouquinho sobre o teu Evangelho, para aqui colocarmos o nosso ponto de vista sob a ótica da doutrina espírita, essa doutrina que santifica as nossas vidas através do esclarecimento, do conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que tenhamos Jesus, a tua companhia através dos benfeitores espirituais que nos assistem, que assistem a esta casa tão abençoada. Que cada um dos nossos irmãos que nos ouvem neste momento e aqueles que nos ouvirão posteriormente possam também, Jesus, receber as tuas bênçãos, a tua luz, que se estende por toda a humanidade. Que o seu amor, Senhor, possa abranger a todos os corações do mundo, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a sua luz, Jesus, brilhe cada vez mais para cada um de nós. Assim seja, graças a Deus. Que maravilha iniciarmos com uma prece, não é verdade, meus amigos? E então, o convite carinhoso para a nossa conversa de hoje está contido no livro Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo, sob o título O Mordomo Infiel. E quando nós vamos ler este capítulo, esta lição do mordomo infiel, já o título nos instiga. Nossa, mas o que será o mordomo infiel? E vamos então fazer uma breve leitura desta parábola de Jesus, que também consta em alguns detalhes no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, ao qual eu os convido para depois estudarem com mais profundidade. Então é Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 12, para que possamos entender com um pouco mais de profundidade esta parábola que muitos ainda têm grandes dúvidas sobre o que Jesus queria dizer naquela época. Então vamos começar. Jesus dizia assim aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua mordomia, pois já não podes mais ser meu mordomo, disse o administrador consigo. Que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração e a mordomia? Não tenho forças para cavar. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for despedida do meu emprego, me recebam em suas casas. E tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. 100 cados, amigos, seriam 100 medidas de azeite, para que possamos compreender um pouco melhor. 100 medidas de azeite. Disse-lhe então: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou o outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 medidas de trigo.
Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai, ou seja, conquistai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Personagens da parábola. O amo ou proprietário é Deus, o mordomo infiel somos nós os homens, ou seja, a humanidade. E para que nós possamos compreender esta parábola, queridos irmãos, nós devemos lembrar que esta parábola foi dita aí no século I, ou seja, quando Jesus estava encarnado. E era de grande costume naquela época, na Palestina, que todos os senhores de terras, ou seja, os grandes agricultores, os grandes administradores de terras, tinham sempre um mordomo. O mordomo nada mais é do que o administrador dos bens daquele senhor, que na época era chamada de mordomo. Pois bem, o que esse mordomo fez então? O que esse administrador fez? Ele estava meio que passando a perna no seu senhor, né? Ele estava esbanjando os bens que não eram deles, e sim do seu patrão ou do seu senhor, do grande agricultor. Então, alguns dos pequenos agricultores da região que prestavam contas a este grande agricultor foi reclamar ao grande agricultor que o seu mordomo esbanjava seus bens. E para que a gente entenda, os pequenos agricultores nada mais eram do que, na linguagem de hoje, locatários. É como se os grandes agricultores, com aquelas terras imensas, eles delimitavam pedaços de terra, ali alqueires de terras, por exemplo, e locavam essas terras. E essas locações eram sempre em troca daquilo que eles cultivavam. Então, aquele que cultivava azeite, qual era o pagamento dele? Não era dinheiro, eram 100 medidas de azeite, que valia muita coisa. O de trigo, 100 medidas de trigo, e assim sucessivamente. Era um padrão de cobrança para todos os menores agricultores. Então, era sempre 100 medidas daquilo que eles cultivavam. E isso era independente de quando o agricultor, o pequeno agricultor, tinha ou não uma boa colheita. Ele tinha que sempre dar aquelas 100 medidas do produto que ele cultivava, né? Então, quando havia uma colheita farta, todos ganhavam, mas quando havia uma colheita ruim, o grande agricultor ganhava e o pequeno agricultor saía no prejuízo. Pois bem, quem cuidava desses bens do grande agricultor, ou seja, dessas terras, quem era o administrador desses locatários era o mordomo infiel. E esse mordomo esbanjava um pouco de coisas que não eram dele. E aí o que que acontece? Os pequenos agricultores foram e o denunciaram ao seu senhor, ou seja, ao grande agricultor, falando que ele esbanjava os bens do seu senhor, os bens que não eram dele, ou seja, estava gastando, estava aí passando a perna no dito popular no grande agricultor. E ele, sabendo disso, foi e demitiu o seu mordomo e disse-lhe: me traga, por exemplo, os livros caixas, né, as contabilidades desses pequenos agricultores. E aquilo deixou em desespero o mordomo, porque aqui ele fala, né, que hei de fazer? Não tenho forças para cavar, ou seja, para trabalhar, para cultivar terra, né? Não tenho forças para isso. E de mendigar tenho vergonha. Ah, mas eu sei o que eu hei de fazer. E o que ele fez? Antes que qualquer pequeno agricultor
tivesse aí a notícia de que ele havia sido demitido e não era mais o mordomo, ele chamou a todos um a um o mais rápido possível antes que a notícia se espalhasse. Por quê? Se os pequenos agricultores descobrissem que ele não era mais o mordomo, ou seja, o administrador do grande agricultor, eles não lhe dariam mais nenhuma confiança, não acatariam nada do que ele ordenasse. Então ele começou, fez aquela fila. Quanto que você deve para o meu senhor? Ah, 100 medidas de azeite. Toma aqui a sua conta, escreve que é 50. Quanto você deve de trigo? 100 medidas de trigo. Toma aqui a sua conta. Você só deve 80 a partir de agora. E ele fez isso um a um. E aqueles pequenos agricultores pularam de alegria. Aquilo foi uma grande festa. Por quê? Ele colocou, embora fosse 80 de um, 50 de outros, era sempre um padrão. Ele nivelou todos, as dívidas de todos aqueles pequenos agricultores para baixo. E aquilo causou uma grande estima. Ele conquistou, ou seja, ele conquistou aqueles pequenos agricultores para ele, para que se em algum momento descobrissem que ele foi demitido, aqueles homens poderiam lhe ajudar, poderiam lhe chamar para ser o seu administrador, para ser o seu contabilizador, enfim, poderiam lhe dar algum emprego ou até poderiam lhe dar abrigo, morada, até que ele pudesse se restabelecer. Então ele agiu de muita esperteza. E aí, o que causa alguma intriga neste caso aqui, é quando Jesus fala dessa parábola, que era muito bem conhecida, porque isso era uma grande ofensa, né? Quando o amo chama o mordomo e fala: Estou sabendo que você está me enganando. Qual era as duas atitudes dele? Agir com justiça, e ele fez. Agir com justiça, ele destituiu-lhe o cargo de mordomo e deveria denunciá-lo às autoridades para que ele fosse preso e lhe pagasse todo o prejuízo, mas ele não o fez. Ele agiu de misericórdia. Ele apenas o demitiu e pediu os livros caixas, mas quando ele recebe os livros caixas, ele viu o que o seu mordomo fez. Nivelou a dívida de todos aqueles pequenos agricultores para baixo, auxiliando todas aquelas famílias que estavam ligadas aos pequenos agricultores. Então, qual foi a grande jogada, a grande esperteza deste mordomo? Eu vou apostar na misericórdia do meu senhor. Eu vou apostar no coração bondoso que ele tem em perdoar o meu mal feito, digamos assim. Então, ele também praticou uma boa ação com aqueles pequenos agricultores, auxiliando-os no pagamento das suas dívidas, ou seja, diminuindo-lhe as dívidas, ainda que isso pudesse causar alguma perda financeira, né, alguma perda de bens para o seu senhor, que na verdade não causaria uma perda, ele só receberia um pouco menos, mas aquelas famílias teriam aí o suficiente para se manter. Então ele também agiu de misericórdia para com aqueles pequenos agricultores. E aí que mora o grande X da questão, meus irmãos. Porque Jesus fala aqui, na parte do livro, deste capítulo do mordomo infiel, que os devedores beneficiados é sempre o nosso próximo, né? Ou seja, aqueles agricultores eram como o nosso próximo. Então Deus é o grande agricultor, nós somos os mordomos infiéis e o nosso próximo são os agricultores devedores que foram beneficiados, né? Então qual foi a grande jogada? Ele agindo de misericórdia em diminuir a dívida daqueles pequenos agricultores e lhes proporcionando uma vida mais digna com isso, porque a dívida deles não eram mais tão altas, ele também foi agraciado com a misericórdia do seu Senhor, que louvou a ação dele, ou seja, devolveu-lhe aí o cargo, se compadeceu da situação dele e ainda o elogiou por ter feito aquilo, por ter auxiliado os pequenos agricultores. E aí, na moralidade fala assim:
O homem é mordomo infiel que se apodera dos bens que lhe são confiados para administrar, como se tais bens constituíssem propriedade sua. Acumula esses bens visando exclusivamente proveitos pessoais e a sua restringe a sua expansão. Então, meus irmãos, aqui a terra é o grande a terra é o grande campo deste Senhor chamado Deus. Nós somos os seus mordomos e nós administramos esses campos. E quando nós administramos esses campos, muitas vezes nos apoderamos dele para uso exclusivo da nossa soberba, da nossa vaidade, ou seja, aquinhoamos os bens terrenos que não são nossos na verdade, porque tudo que existe sobre a face da terra está na administração de quem? De Deus. Algum de nós leva as terras no bolso no momento do desencarne? Não. Levamos a casa, o carro, os bens materiais? Não. Tudo continua aqui. Somos apenas usufrutuários, embora as heranças fiquem para as famílias. Essas famílias também terão a sua finalização de ciclo através do desencarne, o recomeço de outros através do reencarne dos seus sucessivos, da continuidade da sua linhagem e assim sucessivamente. Todos nós somos usufrutuários dos bens que Deus nos proporciona, ainda que eles sejam materiais. Então Jesus fala assim, aqui nesta parábola, para que nós tenhamos consciência de que todos nós devemos esbanjar os frutos da moral e da virtude. Essa parábola nos ensina também que o que nós precisamos mais fazer neste momento é distribuir os bens maiores, que é o moral e o intelectual, ou seja, o saber e a virtude. Que toda riqueza que é iníqua e ela não é legítima no terreno das temporalidades, elas são passageiras, irmãos. Então, o que nós podemos compreender aqui também é o seguinte fato: temos todos nós aí a oportunidade de auxiliar nossos irmãos. Deus, o grande agricultor, o grande administrador de toda face da terra, de todos os mundos, de tudo, de todo o universo. Ele é o grande arquiteto, o grande agricultor, o grande dono de tudo isso. Nós, como seus filhos, somos os mordomos infiéis, que por ora, por alguns momentos, administramos parte desses bens que estão em nosso poder. Muitos de nós ainda administramos para nós, para cada vez mais aquinhoarmos esses bens, para cada vez mais aumentarmos, multiplicarmos esses bens materiais e temporais, porque não os levaremos na vida espiritual. E esquecemos daquele nosso irmão, que seriam os pequenos agricultores, que muitas vezes lhe falta o necessário. Nós esquecemos que o outro, o nosso próximo, também necessita ter uma códia desse pão, uma parte desse terreno, que não é nosso. Somos meros administradores temporários. Então, digamos que, como que nós podemos fazer como o mordomo infiel, que foi ali e de sabedoria se lançou da misericórdia do seu Senhor e foi auxiliando aqueles que menos tinham. E aquilo foi uma atitude louvável. Ele fez o seguinte: ele distribuiu, ele diminuiu, ele nivelou a dívida dos pequenos agricultores para baixo. Como nós fazemos isso no nosso dia a dia? E não mais lá no século I, quando Jesus estava aqui encarnado, há 2000 e poucos anos atrás. Leandro, como vamos fazer isso aqui hoje, pleno século XXI? Nós vamos fazer da seguinte forma, através da caridade. Todas as vezes que nós estendemos a mão ao nosso irmão, que nós intercedemos por alguém, que nós oramos por alguém, que nós visitamos um doente, toda vez que nós
confortamos o coração de alguém que está sofrendo com uma palavra amiga, toda vez que nós praticamos algum ato de caridade anônima com o nosso irmão, nós estamos aí contabilizando nas contas da vida espiritual a nossa soma de débitos, aquilo que nós temos que pagar ao grande administrador. Então, toda vez que eu faço uma coisa boa em benefício do meu irmão, eu diminuo um pouquinho a minha dívida na conta espiritual. É mais ou menos isso que acontece, irmãos. Então, todas as vezes que nós vamos ali, fazemos uma ligação, fazemos uma visita, visitamos um doente, um enfermo, que nós dispomos do nosso tempo para parar e orar, fazer uma prece por um irmão que está em sofrimento, que está em enfermidade, aquele momento em que nós estamos ali orando por alguém que está passando por uma depressão, por uma tristeza, por alguém que acabou de ter o seu ente querido desencarnado, desvinculado do seio físico ali da família, porque ninguém se desvincula, né? Vivemos sempre no mesmo meio e somos todos uma grande família perante o Pai Criador. Todas as vezes que nós lançamos do nosso tempo em favor do nosso próximo, com amor, com bondade, com caridade, com compaixão, com paciência, com alegria, com boa vontade, com sinceridade em nosso coração, nós vamos também nivelando a dívida deles e a nossa para baixo, perante o Pai Criador. Ou seja, nós os auxiliamos nas suas dores e acabamos também que somos auxiliados. E tem uma outra coisa, irmãos. Todas as vezes que um irmão chega até nós, alguém chega até nós com um pedido de socorro, seja por um alimento, seja por um calçado, uma vestimenta, seja por qual motivo for, esse irmão ele sempre vem com algum bom espírito junto, que está ali, o seu mentor, o seu anjo da guarda, que está ali orientando, auxiliando no caminho do bem. E toda vez que nós nos dispomos do nosso tempo para auxiliar aquele nosso irmão que está em dificuldade, aquele bom espírito que o acompanha, mais ou menos fala assim: vou gravar aqui essa boa atitude desse irmão, dessa irmã que está auxiliando o meu tutelado, para que no momento oportuno eu também o possa retribuir pelo bem que ele está fazendo. Então, quando Jesus fala granjeai amigos, né? Ou seja, conquistai amigos, cada vez que nós fazemos uma boa ação em prol de uma pessoa, queridos irmãos, nós estamos granjeando também, conquistando também amigos espirituais que acompanham esses nossos irmãos que estão em necessidade, que estão em sofrimento, que estão em tristeza, por dispormos do nosso tempo, por dispormos dos nossos recursos para auxiliar aqueles que passam por dificuldades. Então, esta parábola Jesus quis dizer exatamente isso. O mordomo infiel é aquele que se lança de sabedoria, mas que aposta na misericórdia do grande Criador. Então, todas as vezes que nós nos dispomos a auxiliar os nossos irmãos, nós também apostamos e temos a certeza de que somos agraciados pela misericórdia divina quanto aos nossos erros. Já diz o Evangelho de Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Todas as vezes que nós agimos com amor em benefício do nosso irmão, nós, como mordomos infiéis, também ajudamos a nivelar as contas de débitos para baixo, os nossos débitos e o do nosso próximo, porque nós emprestamos o nosso ombro para o nosso próximo chorar. Nós, muitas vezes, enxugamos a lágrima do outro, nós colocamos o sorriso num rosto triste, nós colocamos coragem, entusiasmo, bem-estar, otimismo, autoestima no olhar do outro.
Nós colocamos, todas as vezes que nós colocamos a esperança no coração daquele que está desesperançoso, nós também somos agraciados pela misericórdia divina. Todas as vezes que nós também dispomos de recursos materiais, como alimentos, roupas, calçados, algum tipo de doação material, nós também auxiliamos e contamos com a misericórdia divina para que, em momento oportuno, a misericórdia divina também se reverta em graça para cada um de nós. É assim que ocorre nas contas espirituais. E embora seja tão simples quanto, irmãos, nós ainda temos dificuldade em praticar essas nivelações para baixo das contas, dos débitos perante a misericórdia divina. O nosso papel aqui é nos esforçarmos para auxiliar ao máximo, não para que as nossas contas perante a misericórdia divina possa diminuir, mas para que nós possamos ajudar a diminuir o sofrimento do nosso próximo em nome do Cristo. Esse é o grande papel de nós todos, mordomos, ou seja, administradores dos bens e recursos que Deus nos proporcionou nesta encarnação. Que possamos cada um de nós, na medida dos nossos recursos, ao alcance das nossas possibilidades, fazermos pelo outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse se estivéssemos no lugar dele. Então, muitas vezes, uma mensagem, uma ligação, uma videochamada, um e-mail, um SMS, uma visita para aqueles que podem visitar, tomando todos os cuidados. Todas as vezes que eu faço algo de bom, até mesmo no anonimato, quando eu curvo a minha cabeça ou que eu fecho os meus olhos, em prece por um irmão que está necessitando, eu estou auxiliando ele a diminuir o peso dos seus desafios, a diminuir o peso das suas lutas e, consequentemente, também, pela misericórdia divina, eu diminuo algo de ruim que eu fiz. Então, é isso, irmãos. Nosso maior jeito, a nossa maior maneira de sermos auxiliados é auxiliarmos o próximo. E caminhando agora para a finalização do nosso bate-papo de hoje, e com certeza muitos outros virão, temos a certeza disso. Ficaremos muito felizes quando estes bate-papos forem presencialmente, se Deus quiser, logo mais o será. Lembremos do grande mordomo e administrador de Jesus, um dos que nos serve de exemplo, Francisco de Assis. E é através da prece dele que nós vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, agradecendo a cada um de vocês. Mas, primeiramente, agradeçamos ao Cristo a oportunidade de compreendermos um pouquinho mais do seu Evangelho. E assim, Senhor, lembrando o vosso servo e mordomo, que nos é exemplo de caridade, de amor ao próximo, Francisco de Assis, dizemos-te, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar do que sermos consolados, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo, Senhor, que conhecemos a vida eterna. E assim, queridos irmãos, desejamos que a paz do Cristo, que o amor da divina providência, o Pai Criador, esteja nos seus lares, nas suas famílias, nos seus corações
e os encontre bem, com saúde, amor e paz, alegria e esperança junto aos seus familiares e amigos. Desejo eu que Deus os abençoe em nome do Cristo e que possamos logo mais termos essas nossas conversas sobre o grande Rabi, sobre o grande mestre da Galileia, nosso querido Jesus de Nazaré, presencialmente, para que possamos trocar olhares encorajadores, abraços de simpatia e de muita fraternidade, que é o que mais gostamos de fazer nos nossos encontros presenciais. Que a paz e a luz do Cristo estejam em seu lar, em seu coração e em sua família, trazendo as benesses do alto hoje e sempre. Agradecemos a voz, a direção da Casa do Caminho, pelo carinhoso convite na pessoa da Roseli, que tanto estimamos, e deixamos o nosso abraço também a todos, como a Carol, o seu Luiz e todos os demais membros, trabalhadores, a direção da casa e todos os nossos estimados amigos que nos ouvem ou que posteriormente nos ouvirão, fazendo votos de muita saúde e paz a todos vocês. Um beijo grande no coração de todos e que brilhe a vossa luz, assim como disse o Mestre Jesus. Muita paz.